Oi, espero que vocês estejam bem. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Que tenhas um dia e uma semana repleto de muita alegria, sucesso e de muito amor. Neste vídeo eu vou lhe mostrar que ninguém está totalmente livre de tomar uma decisão. Até o silêncio é uma decisão. Por quê? Porque o livre-arbítrio é uma das faculdades que Deus deu ao homem e não somente aos cristãos. Esse vídeo vai ser muito impactante. Em nome do Senhor Jesus, e eu quero que você, ao ver esse vídeo, se houver alguma coisa que impactou você, eu quero que você reaja, escreve alguma coisa nos comentários, ok? Vamos pro vídeo. O tema da nossa mensagem hoje é muito impactante. O tema de hoje é: a vida é uma decisão. Até o silêncio é uma decisão. Muitas pessoas que têm dificuldade em tomar decisões pelo simples facto de que toda decisão implica a renúncia de alguma coisa. Exemplo, no teu caso. Se você parou para assistir esse vídeo, é porque decidiu não ir ou não fazer uma outra coisa. O nosso destino, assim como o nosso presente, está ligado às nossas decisões. Entenda algo? A decisão é o ponto entre você e o teu destino. Ok? A decisão é um dos poucos poderes que Deus investiu ao homem. Ok? Entenda que toda decisão implica a escolha de alguma coisa. Toda decisão, eu quero que você anote aí contigo. Pega um papel, uma esferográfica. Toda decisão implica uma escolha. Nós vamos abrir agora o livro de Deuteronômio, o Evangelho de Jesus, Deuteronômio 30, 19. Ele diz o seguinte: os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que tenhas tu e a tua descendência. Decidir, nada mais que nada menos dizer aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero. Ok? Não deixe com que as pessoas pensem por você. Se elas pensarem por você, elas vão decidir por você. Ok? Escolher comer significa que você escolheu ficar sem fome. Se calhar é o que aconteceu mais atrás sobre Adão e Eva. E por este motivo Deus não julgou nem a serpente, nem Adão e Eva. Como cristão devemos saber que existem duas alas, que é a de Deus e a de Satanás. Qual das duas equipas você faz parte? Olha só o que a Bíblia diz na questão de ter duas alas. Ok? Nós vamos ir no Evangelho de Jesus em Marcos 9:40. Ele diz o seguinte: quem não é contra nós é por nós. E Mateus 12:30 vem nos dizer que quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajuda, espalha. Neste ponto, Deus nos leva a entender, a compreender e a perceber que as nossas consequências, os atos das nossas consequências sempre há de vir para nós. Eu quero que você pare de culpabilizar cada pessoa. Não culpabiliza ninguém pelas decisões que nós tomamos. Ok? Não faça isso. Muitos filhos de Deus têm dificuldades em tomar decisões pelo simples facto de que eles irão perder alguma coisa. Há pouco tempo eu disse que toda decisão implica uma escolha. Isso é verdade, ok? A ausência de um sim ou de um não coloca uma pessoa neutra, ou pode fazer você viver o pensamento ou a mudança ou a decisão de uma outra pessoa. Por isso que é extremamente arriscado as pessoas terem que decidir e pensar por nós. Como humanos que nós somos, todos nós temos que saber decidir e fazer escolhas por nós mesmos. Ok?
ok? Eu quero que você pegue esse ponto que eu vou dizer, isso é muito, mas muito forte. Quando eu estava a fazer uma pesquisa sobre o que leva as pessoas a tomar decisões erradas como setas, mas o foco não é esse. Eu quero que você pegue isso que eu vou dizer. Pequenas e grandes decisões geram pequenas mudanças. Grandes decisões geram grandes mudanças e grandes resultados. Ok? Mais do que decisão, nós precisamos não ter que temer a essas grandes decisões, porque é através delas que nós estaremos a poucos metros de fazer uma mudança na nossa vida. Há fatores que nos impedem de tomar decisões. Assim como aconteceu com Adão e Eva, Ananias e Safira. Evangelho de Jesus, Atos 5:3. Eu vou fazer a leitura para vocês. Ele diz o seguinte: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Entenda uma coisa. Aqui nós estamos diante de um momento de exercer um grande nível de poder. Sempre que estivermos diante de um momento de exercer um grande nível de poder, sempre há uma outra oposição que se levantará contra você. Entenda uma coisa, porque Satanás sabe que estás em um período em que ele pode perder o domínio e a autoridade sobre você. Como sabemos, infelizmente, Satanás usa o mesmo vaso que Deus usa. Infelizmente. Esse vaso chama-se homem. O primeiro fator que eu quero falar, vocês lembram, mas atrás, vamos recuar um pouco, para um pouco, vamos recuar. Vocês lembram quando eu disse que talvez não seja o facto de Adão e Eva sentirem fome? Parece estranho, mas é verdade. Eu tenho que falar sobre isso. Talvez não foi a fome que fez com que Adão e Eva tivessem um fim, ou tivessem que fazer, descobrir a nudez e fizessem com que hoje o mundo se tornou o que é. Mas o primeiro fator que eu quero falar sobre o que lhes levou sobre isso é a falta do conhecimento da verdade. Entenda uma coisa, Oséias 4:6, ele diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento da verdade. E nesse mesmo capítulo e versículo fala sobre um pouco sobre, ele diz que nós rejeitamos o quê? O conhecimento. Eu quero dizer alguma coisa para você. O único instrumento que Deus reconhece que pode destruir um cristão é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Ok? A falta de conhecimento é o único instrumento que pode destruir um cristão. O conhecimento é o único instrumento que pode antecipar o nosso presente, o nosso destino no nosso presente. Ok? Entenda que somos filhos de Deus, mas mesmo assim ainda rejeitamos aquele que formou o mundo e o universo. Nós estaremos perdidos se tentamos achar um Deus que ao mesmo tempo nós ainda rejeitamos. Deixa eu dizer uma coisa, isso é de loucos. Baby, brothers e sisters, Deus é a palavra, ok? Deus é a palavra, caminho à vida, ok? Então quem tem a palavra de Deus possui que? A mente de Deus e a do homem. Entenda, quem tem a mente de Deus, ele sabe discernir o certo e o errado, o oportuno e o incerto. Por quê? Porque ele busca coisas de cima. Então eu quero que você hoje tenha uma visão, essa visão que eu tenho, ok? Isso na tua mente, certo? Vê como Deus e pensa como Deus. É que eu te peço. Parece loucura, né? Mas é isso.
Mas Brian, pensar como Deus? Como assim? Pensa como Deus. Vê como Deus. Vê como Deus e pensa como Deus. Ok? Eu acho que já tem sempre um grupinho que dá a dizer isso é pecado. Não. Não é. Ok? Vê como Deus e pensa como Deus. E pronto. Deixa eu dizer uma coisa. Eu quero que você anota aí um pouco. A decisão também é sabedoria. Quando eu falo ver como Deus e pensar como Deus, parece loucura também, né? Eu falo que, lembra uma coisa, decisão também é sabedoria. É sério. O homem só se conhece quando conhece a Deus, quando conhece a sua origem e a sua semelhança. Ok? Quem conhece a Deus e a sua missão saberá qual é o seu propósito na vida. Ok? Na sua vida. Então, conhecer a Deus é ter acesso à revelação detalhada da sua missão aqui na Terra. E tendo esse conhecimento, você estará perto de alguns metros de tomar uma grande decisão que pode mudar a tua história, a tua vida. Certas vezes o medo é o fruto da falta de conhecimento. Isso ninguém pode te mentir. O medo também leva nós temos que decidir, às vezes, por nossas próprias escolhas e por escolhas de outras pessoas. Ok? Então, há sempre uma verdade por detrás de qualquer verdade. Porque a única verdade verdadeira aqui é a palavra de quê? A palavra de Deus. E isso aqui que daqui. Ok? Então, é muito bom, nós temos que mergulhar e estar agasalhado nos braços de Deus. Eu vou dizer uma coisa. Há uma passagem muito bonita no livro de João 8:32 que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa aqui é uma mensagem muito bonita. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu tenho uma pergunta para você. Qual é a verdade que tu conheces a respeito das tuas escolhas? Eu tenho um mentor, ele é americano, Tony Robbins. Ele é o melhor coach do mundo. Ele é o melhor coach do mundo, sim, é o melhor. Ele me disse uma vez, Brian, perguntas fáceis, vocês têm respostas fáceis. Perguntas difíceis, vocês têm respostas difíceis. Eu faço novamente a pergunta para você. Qual é a verdade que tu conheces a respeito das tuas escolhas? Qual é a verdade? A palavra de Deus é o caminho da revelação do autoconhecimento do homem. Okay? A palavra de Deus é o caminho da revelação do autoconhecimento do homem. Ok? A falta de conhecimento de ti mesmo pode te levar a não saber fazer escolhas e a não saber o que você quer. É extremamente perigoso, eu vou repetir novamente. Extremamente perigoso, nós temos que ser autônomos para as nossas próprias escolhas. Ok? Não tentar culpabilizar novamente ninguém para aquilo que nós decidimos. Isso é extremamente errado. Falei há pouco tempo, eu estou aqui a repetir porque parecendo que não, mas às vezes tem sido quando fazem alguma coisa e que ainda mesmo assim tentam justificar que foi culpa de uma outra pessoa. Mas na verdade não é isso. Ok? Na verdade não é isso. Muitas pessoas só dão conta. Uma determinada roupa só é boa depois de ter visto no corpo de uma outra pessoa. Eu acho que toda pessoa já teve essa experiência, até eu. Algumas pessoas, principalmente isso acontece mais com as mulheres. Não é que eu estou a dizer mal das mulheres, não, mas isso acontece mais com as mulheres, ok? Não estou aqui a querer ter polêmica, não. Mas é que o seguinte, às vezes nós temos uma roupa e essa roupa está muito tempo na nossa mala.
E vem alguém aqui e diz, não, eu vou ficar aqui um bom tempo, mas ela não traz roupa suficiente. Isso também é falta de responsabilidade, né? Dele dele. Bem mais. Bom, mas pronto, é assim. Eu acho que isso já aconteceu, essa experiência já aconteceu com muita gente. Eu acho. Comigo já. Mas eu espero que se não aconteceu, vai acontecer contigo. Sabe o que isso significa? Isso chama-se indecisão. Indecisão também é resultado da falta do conhecimento. Eu acho engraçado o que nós não conhecemos, podemos dar qualquer nome. Ainda que a mesma razão seja o nosso viver. Você sabe do que eu estou a falar? Nos dias atuais, muitas são filhos, muitas são pessoas em Cristo Jesus que ainda andam aprisionados, vivem tímidos, ok? Oséias, vou voltar a repetir o Evangelho de Jesus, Oséias 4:6. Eu vou ler novamente. O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento, porque nós rejeitamos o quê? O conhecimento. Vou novamente o Evangelho de Jesus em João 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos quê? Vos libertará. Ok? Então, é só para te dizer que a falta de conhecimento tem consequências graves. Ok? Tem várias consequências. A falta de conhecimento, né? Mas eu vou falar sobre duas. Primeiro é a autoopressão. Como cristãos devemos saber o que é isso? E desse lado, discernir esse lado do cristianismo, né? A autoopressão e o medo. Vamos começar primeiro sobre o medo. Eu vejo muitos filhos de Deus limitados no tempo, né? Pela falta de conhecimento de si mesmo em Cristo Jesus. É isso que eu vejo. Filhos de Deus esses que vivem tímidos, escondidos, porque eles percebem que estar em Cristo Jesus é abdicar-se do conhecimento secular, do conhecimento secular da vida e da ciência. Ok? Eu acho isso que eles limitam-se com o pretexto de que eu não posso falar, eu não posso escrever, eu não posso tocar, porque não, eu sou cristão. Que isso? Que isso? Não, a mim não. E ainda há muitos filhos de Deus que limitam-se, vivem tímidos nas suas próprias casas. Essa cadeia, excluem-se da liberdade de serem seres humanos e de terem sentimentos e desejos. Ok? Às vezes nós temos notado que muitas pessoas não vivem aquilo que elas gostariam de ter, só pelo simples facto de saberem que outras pessoas irão falar delas. Mas não podia ser assim. Ok? Nós no início da vida nós falamos sobre livre-arbítrio. Eu falei que o livre-arbítrio não é só algo que deu Deus aos cristãos. E não aos cristãos. É para todo mundo. Essa falta de conhecimento, a autoopressão fez muitos filhos de Deus orarem por coisas que eles oraram e Deus já havia dado. Mas eles negaram pelo simples facto deles achar que era pecado. Ok? Vocês têm que deixar esse protesto de dizer que não, eu sou cristão, eu não posso falar, eu não posso tocar, eu não posso ir trabalhar. Deixa eu dizer uma coisa, havia um senhor, eu vou contar um enredo bem rápido. Havia um senhor que ele orava tanto, que pedia emprego. Ok? E ele foi trabalhar a uma fábrica, eu não vou dizer aqui qual o nome da fábrica, e ele negou. Algo que seria muito, mas muito bom. Ok? Ele negou porque ele ter achado que aquele lugar não lhe pertencia. Não, ele é cristão, ele não podia ir trabalhar para lá. Ele achou que era pecado.
ou é pecado. Isso. Entenda uma coisa, se você é o seu medo, então nunca vais vencer o inimigo externo, né? que domina você. Entenda uma coisa, todas as nossas vitórias começam em nós mesmos. Todas as nossas vitórias começam em nós mesmos. Nunca, se você nunca estará de pé no espírito, entenda uma coisa, você nunca vai vencer o físico. Ok? Isso, o mundo é muito mais espiritual em relação ao físico. Eu espero que vocês entendam isso que eu estou. Eu espero que o Espírito Santo faça vos entender aquilo, essa palavra de Deus para o seu coração. Entenda uma coisa, eu durante esse todo o tempo como empreendedor, eu percebi que vencer ou perder depende como nós vemos a vitória ou a derrota no nosso interior. Alguém que não sabe quem é, nunca se libertará de si mesmo para uma grande conquista. Ok? Então, nós, sem querer também, eu entrei já pela questão do medo, que é a segunda consequência que eu vou falar. Eu entrando sobre o medo, vocês filhos de Deus que vivem tímidos, aprisionados, né? Vivem escondidos. Eu vou falar alguma coisa que vocês não querem ouvir. O medo é a arma do diabo. O medo é a arma do diabo. Ok? Como cristãos devemos saber muita coisa. Ok? Eu faço a pergunta, de que lado você faz parte? No início do vídeo eu também falei sobre nós como cristãos nós devemos saber que existem duas alas, que é a ala de Deus e a ala de Satanás. Eu faço a pergunta para ti, de que ala você faz parte? Eu já escolhi a minha, é de Cristo Jesus. Deus, esse é o meu time. Ok? Eu faço parte dessa equipa. Ok? Então, essa é a razão que quando Satanás nos quer nos amedrontar, não quer nos intimidar, ela aparece de várias formas. Aparece de várias formas. O medo da morte que enche o coração nos faz que os homens se escondem até mesmo diante daquilo que somos superiores por direito. Okay? Então, a receita, a única coisa que Deus falou sobre como vencer o diabo. Pronto, primeiro, né, pelas minhas pesquisas, eu acho que, não é acho, desculpa eu dizer acho, a receita para vencer o diabo é o conhecimento de quem está contigo e de que equipa você faz parte. Filhos de Deus, vocês entenderam muito bem o que eu ia dizer. Eu faço novamente a pergunta, de que equipa ou de que lado vocês fazem parte? Ok? De que equipa você faz parte? Salmos, o livro de Salmos, acho que vocês todos conhecem, livro de Salmo de 23:1, acho que antes de eu falar, vocês já falaram, diz que o Senhor é meu pastor e nada vos faltará. Então, essa falta de conhecimento da verdade que vocês não têm faz com que Deus não coopera contigo. É isso. Entenda uma coisa, Deus nunca vai cooperar com quem Ele não confia. Como é que você quer que Deus coopera contigo se nem você próprio você confia? Por exemplo, maluco é você. Então, entenda uma coisa, antes de Deus cooperar contigo, você primeiro tem que se confiar, você tem que ser autônomo das suas próprias decisões. Só assim Deus vai cooperar contigo. Entenda uma coisa, o medo diminui sempre o nosso interior, matando o nosso vigor, ok? O medo nos faz,
o medo nos faz dizer que nós não somos capazes, nós não vamos conseguir, nós não, você vai ficar, o medo causa-nos, nos amedronta, acho que é essa palavra certa, nos amedronta, ok? Daquilo que nós tínhamos que ter, aquilo que nós temos que ter por direito. Entende uma coisa? Na verdade só saberemos que somos capazes depois de vermos os resultados. E ainda que eles não sejam como esperados, mas fica um sentimento em nós de dizer que não, eu vou morrendo tentando. Eu vou morrer o quê? Lutando. Esse é o vencedor, esse é o pensamento, esse é mindset, né? É o understanding de um winner, de um vencedor. Então eu acho que escolher, ou seja, a decisão é o posicionamento que tomamos diante das nossas escolhas. Entenda uma coisa, escolher é um sinônimo de livre-arbítrio, como eu disse que no início do vídeo. A decisão errada nos afasta de Deus. Uma decisão errada nos afasta de Deus, uma decisão errada nos coloca a vida em perigo, uma decisão errada tira-nos a nossa família, uma decisão errada tira-nos amigos, irmãos que nós temos. Uma decisão errada destrói a nossa vida, ok? Uma decisão errada é importante. A questão é como eu tomo a decisão certa. Essa pergunta é fácil responder, perguntando para quem sabe, Deus, ok? Então, Provérbios, eu vou já terminar. Provérbios 16, Provérbios 16, essa mensagem está muito boa. Provérbios 16, 9, ele diz o quê? O coração do homem faz planos, mas o resultado vem do quê? Mas a resposta vem do Senhor. Provérbios 14, 12, ele diz: há caminhos para os homens é direito, mas para os olhos de Deus é o fim da morte. Que Deus seja louvado, exaltado, glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem para 1, 2, 3 pessoas que você quer impactar. Espero que o Espírito Santo leve você a tomar decisões que vão mudar a tua vida. E por favor, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e deixa o seu like. Obrigado.